Começa agora o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação. Nós estamos ao vivo aqui na Multirio e no Facebook. E você participa dessa conversa com perguntas, comentários, sugestões. É só escrever no próprio Facebook ou pelo WhatsApp. O número fica aparecendo aqui na tela e a gente quer muito ouvir a sua opinião, a sua contribuição. Qual a importância da autoavaliação para as escolas? Como melhorar a educação, avaliar o desempenho escolar e, ao mesmo tempo, entender a cultura da escola a partir da escuta de professores, alunos, agentes de educação, diretores, responsáveis, porque é tão importante a autoavaliação no sistema público de ensino. Quem conversa com a gente sobre o assunto é o secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro, César Benjamin. Secretário, muito bem-vindo ao Hashtag Educa. Muito obrigado. Secretário, o que exatamente é a autoavaliação escolar? Olha, uma escola precisa ser avaliada e uma rede do tamanho da nossa, 1.537 escolas, mais ainda, né? Então, como avaliar, né? Tradicionalmente se aplica uma prova, se obtém uma nota. É um método que tem suas virtudes, mas é um método que tem também muitas limitações. Você não capta dessa maneira, né? O ambiente da escola, a relação com os pais, muitos elementos qualitativos de uma escola que são essenciais, né? Por isso nós optamos por convocar a rede a fazer uma autoavaliação, né? Que tem algumas características muito relevantes. Primeiro é essa que eu levantei. Aspectos qualitativos que não são captados tradicionalmente, né, aparecem. Segundo, é um processo muito legítimo, porque é a própria escola, os pais dos alunos, os alunos, os professores, funcionários, né, a comunidade escolar sendo chamada a se autoavaliar. E terceiro é que, no caso da autoavaliação, não há uma diferença entre o momento da avaliação e o momento da mudança, né? Ao a escola se autoavaliar, ela já iniciou o processo da sua busca de melhoras, né? Então, neste momento, no Rio de Janeiro, nós temos 1.537 escolas, mais as 11 CREs, todas as equipes, mais todas as equipes do nível central e mais o meu gabinete, toda a SME envolvida nisso. Isso significa que temos algumas centenas de milhares de pessoas no Rio discutindo educação pública. Isso é ótimo, Né? né? Na verdade, esse é um processo invisível porque ele é descentralizado, mas é um processo gigantesco, né? É uma participação cidadã como raramente nós vemos hoje no Brasil. O senhor falou que a secretaria chamou as escolas para realizarem essa autoavaliação. Por que a secretaria decidiu se utilizar deste método de autoavaliação? Bom, tem essas características a que eu me referi, né? Da legitimidade, da qualidade, né? E da eficácia no sentido de transformação, né? E com isso nós resolvemos nos arriscar numa experiência inédita, né? Se você não faz nada de novo, você não avança, né? Verdade. De repente, nós sabíamos que seria um processo desigual, 1.537 escolas não vivem da mesma maneira, né? Mas, neste momento, as notícias que eu tenho são muito promissoras, muito acima da minha própria expectativa. Quer dizer, a rede está realizando esse processo com ampla participação dos alunos, os alunos têm tido uma participação central, né? Eu tive hoje reunido com o Conselho de Diretores de manhã, todos eles voltaram a reafirmar como tem sido importante para as escolas, né? E com isso a gente abre um ciclo, a nossa ideia é um ciclo anual. As escolas se autoavaliam, no final definem o seu programa de trabalho para um ano, no ano seguinte voltam a se autoavaliar, né? Então é esse ciclo que nós estamos começando a dar a partida. Daí a importância do processo. O senhor falou da grande participação dos alunos, né? Durante esse processo, todos os atores do universo escolar estão envolvidos? A nossa recomendação é essa, e na grande maioria dos casos, sim. Nós já tivemos notícias de que, em alguns casos, por erro de encaminhamento, né, não houve participação de funcionários aqui e ali. Nós
pela quantificação que nós fizemos ontem, isso deve ter ocorrido, aparentemente, em 6% dos casos, né? Mas a supervisão já está indo nessas escolas para debater com as equipes gestoras para incorporar toda a comunidade. A grande surpresa positiva é a avaliação dos alunos. Na verdade, eu tinha uma ideia anterior de realizar um censo qualitativo das escolas do ponto de vista do aluno, né? E eu não sabia muito bem como operacionalizar isso, né? Resultado, nesse processo de avaliação, a voz está sendo passada para os alunos e os professores estão me dizendo que está sendo muito importante para eles ouvir como os alunos veem as escolas, né? E por que é importante ouvir o que os alunos têm a dizer? Porque eles têm muita coisa a dizer, né? Por que os alunos podem ajudar a melhorar suas próprias Porque a escolas? gente só melhora um trabalho coletivo quando a gente se coloca no lugar do outro, né? O professor é sempre professor todos os dias, o aluno é aluno todos os dias, né? No momento em que o professor se coloca no lugar do aluno e vê a escola como um aluno, isso é parte do processo de autoavaliação, né? E vice-versa, então as mentes se abrem, quer dizer, muita coisa que estava invisível, né? Que o professor de boa fé estava conduzindo de uma maneira que tinha falhas, né? Mas ele não podia perceber, quando ele se coloca no lugar do aluno e vê como é que o aluno avalia, né? Ele tem uma oportunidade muito grande de aperfeiçoar o seu trabalho. O senhor falou, né, que a ideia é criar esse plano de gestão, né? Mas como serão utilizados os resultados deste processo no dia a dia de cada escola? Olha, nós tivemos eleições de equipes gestoras em janeiro, né? Até então, nas gestões anteriores, o professor que se candidatava a diretor de uma escola tinha que apresentar um programa de trabalho a uma banca nomeada pelo nível central. Eu extingui isso para aumentar a autonomia das escolas. Na verdade, nós trabalhamos com 2 binômios na SME, né? Temos sempre esses 2 binômios em mente na hora de tomar decisões. O binômio das escolas é autonomia e responsabilidade, tá certo? As escolas têm que ter autonomia porque elas conhecem melhor a si próprias. Então, se eu, lá do meu gabinete, começar a interferir demais na escola, eu vou fazer bobagem, né? Ao mesmo tempo, essa autonomia da escola tem que ser temperada com a responsabilidade. Não é uma autonomia anárquica, né? Cada um faz o que quer, né? No nível central, a gente trabalha com outro binômio, apoio e supervisão, tá? Eu tenho insistido e eu acho que a gente tem tido êxito nisso, crescente, de que o papel primordial do nível central e das CREs é apoiar as escolas, né? Quem tem que brilhar na SME são as escolas. O nível central e as CREs são instituições meio, a instituição fim é a escola. Então, ela é que tem que brilhar. E nós temos que estar a serviço delas e não elas a serviço de nós, né? E qual que tem sido o resultado, né, desse trabalho, né, desde que vocês na secretaria instituíram, né, principalmente esse binômio de autonomia, responsabilidade? Quais são as respostas que vocês têm tido das escolas? Têm sido muito positivas. Eu acho que a gente está caminhando passo a passo. Veja bem, não se constrói uma gestão democrática, não pode ser um slogan e não pode ser um evento, entendeu? As pessoas imaginam, né, vamos reunir todo mundo no mesmo lugar e cada um tem 1 minuto para falar, e isso é uma gestão democrática. Não é. Isso aí é uma anarquia, isso aí é um nada, né? Gestão democrática é um processo de construção, né? De múltiplas iniciativas que se somam no tempo, apontando para um nível maior de participação, de escuta, de envolvimento, né? E nós estamos passo a passo. O momento da autoavaliação é mais um passo, né? Quer dizer, em vez do nível central se arvorar em ele avaliar as escolas, né? Ele diz para as escolas, olha, vamos ouvir a avaliação que vocês fazem de vocês mesmos, né? E, como eu estava dizendo antes, em vez de ter um programa de trabalho feito por um diretor e apresentado a uma banca do nível central, como era antes, né? Agora o diretor assume, ele deve convocar, organizar e liderar o processo de autoavaliação e dentro desse processo coletivo sai o programa de trabalho da escola para um ano, né?
Então, nós invertemos, né? Aumentando a autonomia das escolas. Secretário, a Elizabeth Santos está elogiando, muito bom se colocar no lugar do outro. Isso aí, bacana, né? Obrigado. Agora, secretário, a secretaria está distribuindo para as escolas um kit para auxiliar, para orientar um pouco esse processo de autoavaliação, né? A gente está com o kit aqui, vamos mostrar? Sim. É um kit para cada segmento, na verdade. É um kit para né? cada segmento? Você pode é o falar um geral, pouquinho sobre esse é o cada um geral. deles? Esse aqui, por exemplo, é o documento para autoavaliação das CREs e do nível central. Esse aqui é o da educação infantil. Vamos mostrar aqui, só para o pessoal ver bem direitinho. E aí, o que tem dentro de cada um desses kits? Olha, primeiro eu quero deixar claro o seguinte, não há limite para a criatividade das escolas, senão não seria autoavaliação, né? Eu não posso dizer, você deve se autoavaliar, mas eu quero que seja dessa maneira, assim, 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 né? A autoavaliação pressupõe margem enorme de liberdade, né? Então, esses documentos não pretendem amarrar as escolas. Por outro lado, como é uma experiência inédita, nós percebemos que era importante sugerir temas, sugerir metodologias, apresentar alternativas para que as escolas começassem a exercitar uma prática que elas não têm experiência. Então, esse documento para cada grupo de escolas tem uma introdução geral sobre o que é o processo, né? Tem um conjunto grande de questões que nós sugerimos que as escolas enfoquem na sua autoavaliação, que são as questões gerais da rede, né? Quer dizer, sobre aprendizado, sobre ambiente, sobre relacionamentos, né? Então, esse documento serve como um roteiro, né? E contém também uma sugestão de metodologias para a escola. Mas, insisto, se a escola quiser criar outras metodologias, ela é livre para criar, né? Se a escola, além de seguir esse roteiro de questões que nós propusemos, né, ela quiser acrescentar as outras questões, ela não só deve, como ela pode e deve fazer isso, né, para que esse processo seja o mais autêntico possível. Secretário, logo no início temos aqui, juntos podemos mais, né? Esse é um slogan bem forte, né? Quais resultados, né, o coletivo consegue alcançar? A nossa ideia é de que qualquer estrutura, qualquer organização, qualquer instituição, né, nenhuma delas funciona no nível ótimo, né? Ou seja, tudo pode ser melhorado, né? Isso é para hoje, é para amanhã, é para o ano que vem, é para mim, é para todo mundo. Todos podem melhorar o seu desempenho, todas as equipes podem melhorar e vão poder sempre. Por isso, esse é um processo que não tem fim, né? E neste ano nós estamos adotando esse mote, né? Que a rede assimilou de maneira muito bonita. Juntos podemos mais. Por quê? Porque nós não queremos uma escola pública rebaixada, né? Uma escola pública que recebe o aluno, dá aquele mínimo, dá a merenda, devolve para os pais, etc., né? Nós queremos que a escola pública, em geral, e que a rede do Rio de Janeiro especificamente, né, seja uma escola de grande qualidade, seja uma escola que disputa a ponta pedagógica. Quer dizer, nós queremos que o nosso aluno, ao terminar o curso fundamental, vindo desde lá da pré-escola, ele toque um instrumento musical, ele sabe uma segunda língua, ele escreva e leia com fluência, né? Ele tenha tido um contato prazeroso com a matemática. Então, nós não estamos brincando de educação, nós estamos realmente construindo. Agora, educação não tem milagre e não é um espetáculo midiático, né? Não vamos fazer isso do dia para a noite. É um processo, e é um processo muito silencioso. Eu, por exemplo, tenho dedicado, nos últimos meses, digamos, 60%, 70% do meu tempo a questões pedagógicas, né, que são silenciosas, porque são tentativas de melhorar a pedagogia dentro da rede, né, coisa que ninguém vê, principalmente quem está de fora, né? Então, eu tenho consciência disso. Educação não é espetáculo para mídia, eu não tenho sequer assessor de imprensa, né? Praticamente não apareço nos jornais e fico muito feliz por isso. E nós estamos investindo num projeto de médio e longo prazo, né, para consolidar uma educação pública de grande qualidade.
Pois é, nessa questão, né, da valorização da escola pública, né, a rede municipal está aí com grandes exemplos, né? Nós temos a Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, as escolas bilíngues. Por que que é importante, né, a gente apostar, a gente valorizar cada vez mais a rede pública, né? O que que isso é importante para a sociedade? Eu não vejo nada mais importante do que isso, né? Na verdade, o apartheid social é fortemente reproduzido quando você tem, no Brasil, há décadas atrás, você tinha muita gente fora da escola, né? Então, isso reproduziu o apartheid. Nas últimas décadas, o Brasil avançou e conseguiu ampliar as redes, de maneira geral, de modo que o maior problema hoje na escola não é, no Brasil, não é a entrada na escola no fundamental, né? Mas, ao mesmo tempo que o Brasil alargou a base do seu sistema educacional, né, ele não conseguiu fazer isso garantindo a qualidade desse sistema. Então, o que aconteceu? Eu só fiz escola pública na minha vida inteira, porque quando eu era criança, né, as crianças de classe média iam para a escola pública e só iam para as escolas privadas as crianças que nós chamávamos pagou, passou. Era pejorativo frequentar uma escola privada, né? Mas é preciso lembrar que essa escola pública que eu frequentei, quando era criança, era uma escola menor. Havia muitas crianças fora da escola também. Não estou pintando uma situação idílica do passado. Era uma escola muito boa, né? Mas com uma rede muito menor. A rede cresceu, né? E essa qualidade não foi mantida, né? O grande problema hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, nós não temos problemas de vagas no ensino fundamental, né? Então, está na hora da gente investir pesadamente na qualidade. E, secretário, falando um pouco sobre o processo de olhar para dentro, né? Quais são as dificuldades disso, né? Que as escolas, né, os professores, os responsáveis, os alunos, talvez possam encontrar, né? De identificar falhas e propor melhorias, né? Desse olhar para dentro. Olha, eu confesso que eu estou, assim, quase que vou dizer maravilhado, tá? Que eu esperava um processo mais problemático do que está sendo, né? O que eu tenho recebido até agora de informações, com alguns casos excepcionais, né? Mas é que tem sido um processo muito maduro. Quais são os riscos de uma autoavaliação, né? Eu posso citar alguns. Por exemplo, ela pode virar uma lavagem de roupa suja, né? Você isso, você aquilo, não está virando. É um processo maduro, que mostra a maturidade da nossa rede, entendeu? Segundo, ela pode virar uma lista de reivindicações. Queremos isso, isso e aquilo. É claro que as reivindicações são legítimas, mas autoavaliação não é isso, né? A autoavaliação é um balanço do que nós fazemos com os meios de que nós dispomos, né? E a rede entendeu isso. Quer dizer, eu acho, não tenho ainda um balanço completo, o processo está em curso. Aliás, hoje, na reunião com o Conselho de Diretores, eu atendi um pedido dos diretores para ampliar de 25 de maio para 25 de junho a entrega dos planos de cada escola. Eles podem começar a ser entregues já no 25 de maio, mas tem os diretores que estão muito atarefados, eu reconheço isso, né? Ganharam mais um mês para isso. Então, eu diria a você, surpreso com a excepcional qualidade. Eu estou orgulhoso, porque o que a SME está fazendo é um debate gigantesco, que envolve centenas de milhares de pessoas, tá? E fazendo isso de maneira madura, tranquila, produtiva, séria, profissional, sem estrelismo, sem pirotecnia, entendeu? Eu acho que é um grande passo que a rede está dando nesse momento. E olha, quem está assistindo a gente pode mandar perguntas, comentários, sugestões, a gente quer ouvir vocês. É só escrever no Facebook ou via WhatsApp e que o número fica aparecendo aqui na tela. A gente quer ouvir vocês, escrevam. Secretário, agora esse processo ele não é restrito à sala de aula, né? Ele vai além, né? A secretaria está instituindo uma reforma estrutural, não é isso? Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente. Bom, primeiro que a autoavaliação especificamente, ela envolve todo mundo, né? O meu gabinete também tem autoavaliação, as CREs, cada equipe está se autoavaliando no nível central e nas CREs, tá?
E, de maneira geral, eu estou completando agora 1 ano e pouco à frente da secretaria, né? E logo que eu entrei, eu até fui criticado porque eu mudei muito pouco na secretaria. E eu fiz isso de maneira consciente, por respeitar uma estrutura tão grande, tão complexa, com tanta história como a SME. A SME, pessoal, é uma instituição séria. Não falo isso para me elogiar, não sou eu estou apenas 1 ano, né? Quer dizer, a imagem hoje das instituições estatais brasileiras é uma imagem ruim, né? É uma imagem do fisiologismo, é uma imagem da corrupção, é uma imagem, enfim, né? Isso não se aplica a nós, tá certo? Não há nenhuma nomeação política na SME, zero, né? Nós trabalhamos muito, né? Nós estamos sinceramente devotados a uma causa, isso nos une, né? Nós temos consciência de que lutamos por uma grande causa, né? E eu acho que aí tem um pouco de mérito meu, né? Modesta parte, é que o tipo de gestão dentro da SME, e eu não estou fazendo crítica a nenhuma gestão anterior, de forma alguma, que eu não conheci, mas a gestão da SME, ela não tem mesquinharia, ela não tem perseguição, ela não tem patota, ela não tem grupos, né? Eu entrei na SME sem conhecer nada, né? Portanto, com um grau de liberdade muito amplo. Eu mantenho esse grau de liberdade, né? Eu não pertenço a nenhum grupo na SME, eu não reconheço a existência de nenhum grupo na SME, né? O meu papel é defender a rede pública, é isso que eu busco o tempo todo. E a rede entendeu isso. Então, nós temos uma grande causa comum, né? E temos uma secretaria que funciona sem mesquinharias, entendeu? Isso tem permitido com que a gente implante uma agenda progressista, mesmo num quadro de grave crise que atinge fortemente a prefeitura e nos atinge também, né? Sim. Temos problemas graves, né? Hoje de manhã eu estava tratando disso. O primeiro problema que nos atormenta todos os dias é falta de professor, tá? É um problema que tem que ser resolvido, nós estamos malhando nisso o tempo todo, tá? Temos outros problemas, a rede é enorme, né? Mas estamos conseguindo, passo a passo, construir uma agenda progressista, progressiva e obter vitórias. Isso aí. A Adriana Carla escreveu assim: orgulho de ser mãe representante dessa rede. Muito legal. A Ana Batista quer saber, a autoavaliação vai auxiliar as escolas a rever seu PPP, o Projeto Político Pedagógico, e construir seus planos de ação. Qual será o próximo passo ainda em 2018? Olha, essa autoavaliação, ela resulta nos planos de trabalho das escolas, né? E a partir daí, né, as escolas iniciam a implantar esse novo plano, né? Nós vamos estar junto com o trabalho de apoio e supervisão, né? E temos muita coisa acontecendo na SME. Eu não saberia nem dizer aqui de cabeça tudo o que está acontecendo. Eu até reconheço, quero pedir desculpas, que os diretores estão muito assoberbados. É verdade isso, eu estou preocupado. Porque a quantidade de projetos, a quantidade de coisas acontecendo é muito grande. Outro dia eu disse numa reunião com diretores, ninguém vai morrer de tédio na minha gestão, né? Nós estamos, só para ter um exemplo, iniciando agora em maio, né, a implantação de programas de dança, teatro, esportes, música e muito mais capoeira, etc., em 336 escolas, né? Nós selecionamos especificamente escolas do segundo segmento, porque trabalham com adolescentes e pré-adolescentes, que é uma faixa etária mais vulnerável à situação de violência, etc., né? E escolas que ficam em áreas de baixo IDH, áreas mais pobres, né? Estamos colocando um pacote de projetos muito extenso, né? Nós estamos, eu acho, tratando a alfabetização na SME de uma maneira como nunca foi tratada e talvez não seja tratado no Brasil, com exceção de algumas cidades do Ceará, né? Sobral e outras cidades do Ceará têm uma experiência de alfabetização que está na vanguarda brasileira. Estão na nossa frente, inclusive, né? Mas, de maneira geral, a alfabetização é levada, vamos ver o que dá para fazer, né? Nós estamos concentrando fortemente um esforço
pedagógico, montamos um time de 2.500 professores alfabetizadores, temos um foco muito bem definido, né? Estamos revendo todos os currículos e preparem-se todos os professores e diretores que o segundo semestre vai ser um semestre de muito debate, né? Porque nós vamos apresentar propostas curriculares para a rede e fomentar o debate em torno delas, né? Enfim, estamos implantando um programa de protagonismo juvenil, não é? Das nossas escolas, definimos 1.050 escolas que têm um potencial para ter grêmios escolares, já estamos com mais de 800, vamos chegar a 100%. Estamos implantando um programa de monitoria pedagógica, ativando os cineclubes. Então, a quantidade de coisa acontecendo, bom, sem falar no programa de música, né? Que é digamos, o sucesso mais evidente, né? Nós temos hoje entre 9 e 10 mil alunos instrumentistas, né? E estamos passando este ano para 35 mil até o fim do ano e vamos chegar a 80 mil alunos instrumentistas em 2020. Então está bem agitado, né? Ainda tem bastante Tá coisa bem para agitado, acontecer. ninguém vai morrer de tédio. Isso aí. O Renan perguntou, os supervisores irão acompanhar o plano de gestão? Sim, nós temos 2 grupos de supervisores, né? Os supervisores administrativos, né? Que cuidam dos fluxos administrativos, da infraestrutura das escolas. Eles visitam as escolas com um tablet na mão, né? E cada observação entra online para a área de infraestrutura, para onde tem que ir, né? Então, é um grupo de supervisores administrativos. E o outro grupo maior é de supervisores pedagógicos, né? Que também vão às escolas, mas para observar a parte pedagógica. Nós montamos o seguinte sistema. Aplicamos provas bimestrais, os professores colocam os resultados das provas, os conceitos, né, no sistema, o nosso nível central captura toda essa informação, né, analisa essa informação, de modo que hoje nós estamos em condições de devolver às escolas um nível de detalhamento muito elevado de como está evoluindo a relação pedagógica com os alunos. Vou te dar 2 exemplos. Hoje nós podemos dizer para cada professor em cada turma, olha, atenção, a sua turma está se atrasando no cálculo de perímetro, professor de matemática. Reforce a aula de cálculo de perímetro. Nós somos capazes de identificar em cada turma. Isso é ótimo. Tá certo? Né? Mas somos capazes de fazer mais ainda, né? De identificar a cada 2 meses qual é o subgrupo de alunos que está se atrasando. Tá? E aí, os supervisores pedagógicos vão às escolas, né, conversar com os professores para qual é a estratégia para estes 3 alunos da sua turma que estão começando a se atrasar. Nossa ideia isso tem que ser visto em tempo real. Não adianta chegar no final do ano e colocar reprova ou aprova, reprova ou aprova. Não. Desde o primeiro bimestre, né, esse acompanhamento tem que ser feito. O que nós estamos tentando fazer, no fundo, é levar ao conjunto dos nossos alunos, e a grande maioria deles vem de camadas pobres da população, aquilo que as famílias de classe média e famílias ricas já dão aos seus filhos. O que é? Uma assistência individual. Quer dizer, qualquer filho de classe média ou filho de família rica que começa a ter dificuldade nos estudos, ele tem uma assistência individual, né? E ele vai, né? Nas famílias pobres isso não ocorre, na rede pública em geral isso não ocorre. É claro que nós não vamos conseguir dar a cada aluno nosso o mesmo grau de assistência individual que uma família dá ao seu próprio filho. Mas o importante é que nossos alunos hoje não são mais uma massa indiferenciada. Hoje nós somos capazes de chegar na turma e conversar com o professor sobre os 3 ou 4 alunos que estão começando a se atrasar e quais são as estratégias para que eles não se atrasem. E isso vai ser muito bom, né? Secretário, para terminar rapidinho, qual a sua expectativa ao término desse processo? Uma rede mais madura, mais unida e, portanto, mais capaz de fazer mais. Juntos podemos mais. Essa é a nossa ideia. Obrigada, secretário, pela sua participação aqui no Hashtag. Obrigada a você que assistiu o Hashtag Educa e fique de olho no portal da Multirio, que tem uma série de matérias sobre esse processo de autoavaliação. E eu espero vocês no próximo Hashtag. Até lá!